Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o cosmetólogo Rafael Ferreira e olha só, a gente recebeu um monte de pergunta legal, tá gerando dúvida, aquele comichão na cabeça, por que será disso, por que será daquilo ou o que fazer? Esquenta não, manda suas perguntas porque o Doutor Responde está aqui para justamente te ajudar com elas. E olha só, o tema de hoje é emagrecimento e gordura localizada. Vamos dar uma olhada nas perguntas que chegaram? Quando a gente fala de emagrecimento, tratamento para gordura localizada, para celulite, é uma coisa que mexe com o lúdico, mexe com o coração, mexe até com o desespero, né? Tem tanta gente tentando cada milagre, mas olha pessoal, não é bem assim não que funciona o processo de emagrecimento e de tratamento dessa gordura localizada. Então faça igualzinho essa galera que mandaram as perguntas, porque eu vou te ajudando. Confere só o que chegou aqui pra gente, olha lá. A primeira fala o seguinte: tenho dificuldade para emagrecer, pois sinto muita fome, que aumenta quando eu fico ansioso. Qual seria o melhor tratamento para emagrecer? Então aqui a gente tem um caso bem tradicional, né? Primeiro, a pessoa sente muita fome. Primeira coisa que a gente precisa interpretar nessa fome é que tipo de fome que esse paciente está sentindo. Existem diferentes tipos de fome? Existe sim. Existe a fome fisiológica e existe a fome emocional. O que é uma coisa e o que é outra. A fome fisiológica é o seu corpo mandando uma mensagem avisando o seguinte: ó, tá faltando nutriente, olha, você precisa aumentar a ingesta hídrica, olha, você precisa suprir sua demanda energética. Essa é aquela fome que você realmente come o alimento e passa. Já a fome psicológica, ela está muito atrelada ao emocional. Então toda vez que você fica emocionado, toda vez que você fica ansioso, toda vez que você quer que alguma coisa aconteça, você acaba compensando tudo isso com a alimentação. Então a fome emocional, o gatilho dela, na verdade, a gente identifica essa alteração da emoção, mas você vê que você acaba não ficando saciado como um todo e principalmente você comeu sem sentir aquela necessidade da fome. Você comeu sem realmente o seu corpo pedir a comida, o que estava pedindo é a cabeça. Então, uma coisa bem importante, interpretar qual é o seu tipo de fome. Às vezes, essa fome que está dando descompensação e está fazendo você comer bastante. E a pergunta continua, não é? Qual é o melhor tratamento para o emagrecimento? Então vamos lá, vamos desconstruir um mito? Não existe milagre, pessoal. Por mais que eu faça uma oração fervorosa para você, não é por isso que essa fé fervorosa vai ferver as bainhas aí dentro de você, não. Eu preciso interpretar como está o seu sistema fisiológico. Porque a dieta que funciona para A não funciona para B, tampouco talvez funcione para C, bem como também os recursos estéticos, a indicação de qual tipo de melhor atividade física ou estratégia terapêutica. Você precisa somar, na verdade, todos esses eventos e personalizar para o seu atendimento. Então não vá naquela dieta da moda, não acredite naquele milagre onde você vai mudar rapidamente em uma semana. Em uma semana acabaram seus problemas, em uma semana perdi 10 quilos, o que foi que aconteceu? Você amputou a perna do paciente. Daí realmente você perdeu 10 quilos rapidinho, né? Então respeite o seu corpo e a fisiologia. Interprete qual é a sua fome, para saber qual é o perfil então de orientação que você precisa e adapte o processo de emagrecimento para a sua condição fisiológica. Então não existe a melhor dieta, o melhor tratamento. Vai existir sim aquele que é mais indicado no seu caso, tudo bem? Vamos lá, para outra pergunta, o que mais apareceu? Iniciei uma dieta radical. No início deu bons resultados, mas estacionei nas perdas, mesmo só comendo folhas claras. Por quê? Então olha só, cuidado com as dietas radicais, drásticas, porque ela pode submeter o seu organismo a algumas condições fisiológicas que ele ainda não está preparado, inclusive de carências nutricionais. Essas dietas muito comumente impactam na perda de massa óssea também. Então você rapidinho vê que o número da balança está diminuindo. Mas por que está diminuindo? Está indo embora a gordura? Tá, mas está indo embora musculatura também. E o músculo é fundamental no processo de perdas lá na frente, porque quem mais gasta energia no nosso corpo é o tecido muscular. Se você tem pouco tecido muscular, você começa a ter baixo metabolismo basal,
baixa resposta a essas dietas de controle e com isso, ó, seu resultado estaciona. Às vezes você precisa rever. Se você está só com folhas claras, muito provavelmente está faltando alimentos e nutrientes, tanto macro quanto micronutrientes fundamentais na sua dieta. Base de ferro, base de silício, base de cálcio, tudo isso é importante para você conseguir bons resultados no seu tratamento. Então, não faça uma dieta ao acaso, sem orientação. Procure realmente o profissional que vai te dar um amparo. Essa história de só restringir, pode comprometer a sua saúde, tá bom? O que mais que apareceu aqui? Normalmente ganho peso quando fico estressado. Nossa, muito comum isso, viu, gente? Por quê? O que acontece? O estresse, ele gera uma alteração fisiológica no nosso organismo que é desencadeado pelo hormônio cortisol. O hormônio cortisol é o chamado hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse faz com que o nosso corpo entre num mecanismo de defesa automático por compensação. Ele pensa assim, não sei o que vai acontecer amanhã, pode ser que esteja tudo bem, pode ser que não esteja. Eu sei que se vir alguma adversidade, eu vou precisar ter muita energia. Vou precisar ter condição fisiológica para que o meu corpo enfrente tudo isso. E como eu sei fazer isso? Bem, energia é decorrente do processo de armazenamento da gordura. Se eu retenho gordura, eu vou estar mais preparado para essa adversidade. O estresse está falando isso para o corpo. E a célula de gordura, tadinha, vai responder falando, tudo bem, vou eu então armazenar o máximo de gordura que eu consigo para você conseguir enfrentar essa situação difícil e estressante. Por isso que os níveis de cortisol, eles atrapalham muito a nossa dieta. O que causa isso? O estresse emocional, bem como também o estresse fisiológico. O que vem a ser o estresse fisiológico? Má alimentação, rotinas de treinos muito pesadas, poucas horas de descanso, poucas horas do descanso, não só quem treina, quem trabalha também. Então às vezes você está fazendo aí plantão que você pega 12 por 12 também, 14, 15 horas de trabalho e a sua noite encurtou daquele ideal dos 8 horas por dia, 4, 5 horas. O organismo não consegue lidar com isso. Você precisa respeitar o claro e o escuro nos tempos certos, ou seja, qual é o momento de dormir, qual é o momento de levantar, lembrando que o seu corpo precisa de descanso. E com isso você vai controlar então as taxas do cortisol. Então vocês viram que na verdade não é milagre, é fisiologia aplicada. Tanto é que fisiologia aplicada ajuda a responder essa próxima pergunta. Olha só que me mandaram. Rafa, o que são alimentos termogênicos? Afinal, o que vem a ser a termogênese, inclusive? O nosso corpo tem a temperatura de manutenção. A gente funciona aí na casa dos 36 graus, 36,5. É a temperatura fisiológica ideal para o trabalho das nossas enzimas. Existem alguns alimentos que quando entram no nosso organismo, eles geram uma demanda energética maior para o seu processamento e síntese e como resultado disso, ele faz com que ative, acelere o processo metabólico. E o que acontece com o processo metabólico? A temperatura corporal ela sobe, eleva-se, que seja 0,1, 0,2, não é que vai ficar ninguém no estado febril, mas esse 0,1, 0,2 já é suficiente para aumentar a nossa taxa do metabolismo basal, aquele que consumia a gordurinha, que estava lá quietinha no canto dela. Exemplos de alimentos termogênicos são o café por conta da cafeína, a pimenta por conta da capsaicina, vários elementos como a canela, dentre outros ativos que são ativadores do metabolismo, podem subir a nossa temperatura basal e eles são assim, segredinhos para a gente complementar inclusive dietas, complementar atividade física e auxiliar nos seus ganhos, principalmente se você estacionar. A gente depois vai falar uns pontos bem legais no outro vídeo, pessoal, que está chegando umas perguntas sobre o que é efeito platô. Então, ó, já dá aí uma estudadinha para o nosso próximo vídeo, porque eu tenho uma última perguntinha aqui para responder. Iniciei um tratamento para gordura localizada. Realmente tive perda de medidas, mas não tive mudança no peso da balança. Como que aconteceu isso? Como assim eu consigo reduzir de tamanho, mas o peso na balança não muda? Então a primeira coisa que a gente precisa quebrar aqui, pessoal, isso é bem legal. Gordura localizada
não necessariamente está correlacionada com o excesso de peso. São coisas distintas. Existem alguns tratamentos que focam a gordura localizada, ou seja, compartimento adipositário. A célula aqui retém a gordura dentro de si. Quando você trata essa célula como um todo, você faz com que ela esvazie. Ela esvaziando, 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 você vai perdendo medidas. Mas a célula adiposa, ela tem um volume grande. E é um volume que ela ocupa espaço, mas ela não é muito pesada. Quando você coloca para fazer a comparação mais ou menos de quanto que pesa o músculo e pesa a gordura, vou pedir até para subir uma imagem aqui do lado para vocês verem a diferença, ó. Vocês viram como a gordura ela ocupa muito mais espaço do que o músculo? Então você na verdade está diminuindo, está compactando, está eliminando esse espaço, esse volume excedente, mas não necessariamente está impactando no peso por causa disso. É a gordura que está lá sobre o depósito da pele, não é uma gordura de perfil profundo, que a gente chama de visceral. Então, você reduz não necessariamente diminuindo o peso na balança. Ou vocês querem ver uma situação bem legal? Pode ser que você comece a atividade física, você sinta que está reduzindo os seus tamanhos, as suas medidas, a roupa está ficando mais larguinha, mas o peso na balança está subindo. O que está acontecendo nesse caso? Você está fazendo conversão de massa. Você está trocando essa massa gorda, a gordura propriamente dita, por massa muscular. Ou seja, uma massa que ocupa menos espaço. Então, o que eu quero acabar desconstruindo aqui para você que está às vezes num processo de emagrecimento é o seguinte, ó, o peso na balança nem sempre é o que você quer de resultado. A gente precisa interpretar o que esse peso está falando na verdade e como estão os seus percentuais de massa. Esses é que vão mostrar a eficácia da terapêutica. Pessoal, gordura localizada e emagrecimento gera muita dúvida. Se você ainda ficou com alguma, faz o seguinte, manda sua pergunta aqui pra gente, curta, comente, compartilha e é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. O Doutor Responde está aqui para te ajudar, tudo bem? Até o próximo!